Passar a palavra agora à professora Denise Della Corte Bassi, para iniciar o debate com profissionais formados na Ligea que trabalham na área de educação. Bom dia a todos e todas que estão participando dessa Feira de Profissões em 2020. E vamos dar início, então, à mesa de debate. E vou convidar, então, ex-alunos do curso de licenciatura em Geociências e Educação Ambiental para contar um pouco para vocês como foi a experiência deles, a formação deles e também, né, a ação profissional que eles vêm desenvolvendo como professores de escolas, diferentes escolas. Então, eu gostaria de chamar a professora Lívia Andreozzi Salvador, que atua na Escola Arco Cooperativa, o professor Diogo Braz Soares, que atua no Colégio Soca do Brasil, e o professor Alexander Martins Silveira Jimenez, que atua no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. É um grande prazer encontrar vocês aqui, né, mesmo que virtualmente, e gostaria, então, que vocês pudessem, né, dar um relato sobre as experiências que vocês tiveram durante o curso de formação e também, né, a atuação profissional de vocês nas escolas que vocês têm atuando, né, como professores. Muito obrigada pela presença de todos, e vou passar a palavra, então, para a Lívia, para ela começar falando um pouquinho da experiência dela. Bom dia, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com o Diogo, com o Alexander, que foram meus colegas também, as minhas ex-professoras, obrigada. Bom, para começar falando desse curso, né, que eu gosto muito, eu sou da segunda turma do curso de licenciatura em Geociências. Eu entrei no ano de 2005, eu saí no ano de 2009. Ao longo, né, então, desse período de graduação, eu me envolvi muito desde cedo, né, então, desde o segundo ano da graduação, eu me envolvi com o ensino formal, né, então, eu fui fazer estágio na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação lá da USP, e eu fui trabalhar, então, com professoras no ensino fundamental 1, né, foi um período de muito aprendizado e de muita troca também. Então, foi uma das minhas primeiras experiências, né, ainda num programa que a USP tem, que era o Ensinar... tinha, né, eu acho, que é o Ensinar Consciência, e eu fui, então, fiz todos os meus estágios na Escola de Aplicação, aprendi muito. Quando eu cheguei no final da graduação, eu também tive a oportunidade também, né, muito porque a universidade sempre incentivou, né, que a gente também pudesse trocar com outras universidades de outros países, então eu também tive a oportunidade de passar 2 meses na Espanha, na Universidade Complutense de Madrid, já no final da graduação, então eu já estava me encaminhando para fazer um mestrado. Então, assim que eu terminei a graduação em 2009, eu também fui fazer um mestrado num programa que se chama Ensino História de Ciências da Terra, lá no Unicamp, concluí o mestrado e depois concluí o doutorado. As minhas pesquisas sempre foram com a formação de professores, né? Com professores tanto na pedagogia quanto professores de ciências. Então, tudo isso muito por conta do curso, né? Então, tudo aquilo que o curso de licenciatura em Geociências me ensinou, né? Além de educar o meu olhar, na verdade, para o ambiente, de trabalhar, na verdade, com questões sempre muito complexas, né? Então, de olhar uma paisagem, enxergar na paisagem todas as mudanças, né? Então, mudanças de tempo, as escalas. Então, são conceitos que foram estruturando, na verdade, o meu pensamento e que hoje, sem dúvida, são muito importantes para a minha formação, né? Enquanto professora. Então, hoje eu sou professora de ciências. Eu já trabalhei num curso de licenciatura em pedagogia, numa faculdade particular em São Paulo. Sempre trabalhei no ensino fundamental 2 como professora de ciências, então do 6º ao 9º ano.
E hoje, na verdade, eu trabalho numa escola, que é uma escola cooperativa, então ela tem um funcionamento, uma gestão, uma administração escolar, né, diferente das escolas em que eu já havia trabalhado antes, porque é um sistema, então, de cooperativa. Nesse sistema, então, de cooperativa, como eu estou também desde o começo, o currículo, né, a construção do currículo escolar, ele também, enfim, como eu pude participar desde o começo, então, ele também tem uma ideia muito interessante sobre educação ambiental e sobre educação em geociências, né? Então, a construção desse currículo está baseado em 3 pilares, né? Então, 3 eixos que a gente chama, que é o trabalho, a cidade e a autonomia docente. Essa relação, na verdade, do trabalho e da cidade, mas principalmente da cidade, tem muito a ver com a minha formação, né? Claro que a construção desse currículo não foi feita só por mim, né? Mas pelos outros 30 e tantos cooperados que a gente tem. E pensar a cidade, né? Pensar, então, essas relações, então, que vão se estabelecendo, né? Entre o meio físico, o socioeconômico, enfim, então são jeitos de olhar, né, para a cidade que, sem dúvida nenhuma, são favorecidos quando a gente pode olhar para eles e conversar sobre isso, sob o ponto de vista da complexidade, né? Que também é um raciocínio que, durante o curso de geociências, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, porque a gente trabalha com escalas de tempo muito diferentes, né? Então, de bilhões de anos, milhões de anos, né? Então, e até o tempo, né, atual, então, da formação, então, do ser humano, surgimento do ser humano e as nossas ações, né? Então, todas essas pequenas estruturas, assim, elas vão ajudando a gente, então, a desenvolver um raciocínio, então, mais complexo, né? E isso ajuda muito a gente na hora de trabalhar com temas científicos, né? Então, olhar, né, o curso de geociências, na verdade, para mim, ele ajudou muito, né, a educar o meu olhar e a entender que, e aí isso veio muito, né, da parte da educação ambiental, né, a entender que a que lugar eu pertenço, né, então, assim, o planeta Terra é o lugar que eu pertenço, eu atuo, né, também sobre a superfície do planeta, né? Eu vou deixando as minhas pegadas, né, por aí também, à medida que eu consumo, à medida que eu, de repente, extraio alguma coisa do planeta. Então, essas ações humanas, elas também são trabalhadas, e muito bem trabalhadas, no curso de licenciatura. Eu acho que é isso que eu tenho para contar do curso e um pouco da minha experiência. Eu só não posso deixar de dizer uma coisa, assim, a pandemia, na verdade, ela, a cada vez, então, que eu vou lendo mais, então, sobre ela, né, pensando mais sobre ela, assim, eu cada vez me remeto ainda mais à minha formação inicial, né, que é essa da licenciatura, porque é difícil explicar a pandemia olhando só por um viés, né? Então, nesse sentido, o raciocínio que eu aprendi na licenciatura, ele foi fundamental para entender, né? Para tentar entender esse momento, né? Então, obrigada. Obrigada, Lívia. É isso mesmo. Obrigada, viu, pelo seu relato. Vou passar a palavra, então, para o Diogo, para ouvir um pouquinho também o que ele tem a dizer. Olá, bom dia a todos. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho
da minha trajetória aqui, né, com todos vocês, a trajetória que eu construí dentro do Ligeia, e que todos vocês foram muito importantes, né, nessa trajetória. E vale ressaltar, e eu estou muito feliz nesse momento, porque, né, em 2007 eu participei de uma feira de profissões. Naquela época, né, era presencial ainda, a gente podia aglomerar pessoas, e foi justamente nessa ocasião que eu conheci o Ligeia, me apaixonei pelo curso, inclusive a Lívia estava lá na feira de profissões apresentando o curso, então eu ingressei no Ligeia na turma de 2008. Bom, na minha trajetória profissional dentro do curso, uma coisa que eu falo bastante para as pessoas é que o Ligeia, né, e a USP em si, ela proporciona diversas oportunidades da gente explorar aquilo que nós gostamos. E como o Ligeia é um curso interdisciplinar, nós temos colegas que atuam em diversas áreas e que inclusive vocês vão ver aí na programação, tem pessoas atuando em diversas áreas. Então, eu sempre gostei muito da área da educação, eu entrei no curso com o objetivo de atuar principalmente na educação formal, então minha trajetória foi sendo construída a partir daí. Eu também, lá no primeiro ano da graduação, eu comecei com a minha iniciação científica, juntamente com a Lívia, a professora Denise, lá na escola de aplicação da USP, né, no contraturno escolar, em que a gente dava uma formação continuada para as professoras, para que elas pudessem embasar ainda melhor cientificamente o estudo do meio que a escola tradicionalmente realiza. Eu também participei de um estágio na Estação Ciência, também na área de formação continuada de professores, porque lá, né, na Estação Ciências da USP, eles tinham um projeto chamado Mão na Massa, que dava todo o suporte do ponto de vista de infraestrutura para professores de escolas estaduais, principalmente, para fazer com que a área da ciência acontecesse dentro das escolas. Eu também, ao longo da graduação, participei de vários outros cursos de formação continuada de professores dentro da temática ambiental e das geociências. Eu tive a oportunidade também de experimentar um pouquinho como que funciona uma consultoria ambiental durante um ano, em que eu realizei um estágio numa consultoria ambiental na área de socioeconomia. Durante a graduação também, eu tive a oportunidade de realizar um intercâmbio na Universidade do Porto, né, na Faculdade de Ciências, e lá em Portugal, dentro do mestrado de ensino da geologia e da biologia, eu também tive um pouquinho aí a oportunidade de conhecer como que o currículo português integra os conhecimentos das geociências dentro da disciplina de geologia. Eu também fui monitor de geologia em uma escola particular, e a minha última experiência acadêmica, assim, né, foi um mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra, que eu realizei na Unicamp, em que a gente trabalhou aí um diálogo entre a educação, o ambiente, a aprendizagem social, dentro da formação continuada de professores, em Guarulhos, aí visando principalmente as questões de geoconservação. E aí a gente chega hoje, né, nesse momento de pandemia, o que o Diogo está fazendo hoje? Hoje eu sou professor do ensino médio de um colégio particular aqui em São Paulo. Esse colégio se chama Colégio Soka do Brasil. É um colégio internacional, né? E essa palavrinha Soka é uma palavrinha japonesa que significa criação de valores. E por que, né, criação de valores? Essa filosofia da educação para a criação de valor, da educação para a criação de valores, ela foi criada por Tsunesaburo Makiguchi, que é um educador japonês, que em 1930 ele publicou um livro chamado Educação para uma Vida Criativa, em que ele colocava alguns valores necessários para que a gente pudesse construir e formar um cidadão global.
E dentro dessas características da educação de Soka, nós partimos da premissa que um cidadão, né, um aluno, ele deve ser feliz enquanto estuda. Então, no Colégio Soka, nós temos um currículo que é duplo. Nós temos um currículo nacional, em que as disciplinas do MEC, elas fazem parte desse currículo, e também nós temos um currículo internacional, com base no que a gente chama de International Baccalaureate, que é o IB. E essas disciplinas do currículo internacional, então os alunos têm Business, os alunos têm Brazilian Social Studies, ou os alunos têm português, inglês, teoria do conhecimento, mas a disciplina que eu sou responsável, ela se chama Environmental Systems and Societies, que é basicamente um mini Ligeia em que a gente tem a oportunidade de estudar o ambiente de forma integrada, interdisciplinar, e com essa visão também da complexidade atuante dentro das esferas do planeta. Esse currículo também possibilita os alunos aplicarem, né, para universidades fora do Brasil, então ele já tem aí uma oportunidade de viver esse ambiente acadêmico já no ensino médio. E dentro dessa perspectiva, né, da disciplina que eu ministro nesse momento, nós desenvolvemos vários trabalhos. Eu também ministro a disciplina de Geografia do currículo, que é o currículo MEC, e também a parte de Geografia de Brazilian Social Studies. Então, como principalmente ISS é uma disciplina híbrida, que ela pode ser colocada tanto do ponto de vista da área de indivíduos e sociedades, como também da área de ciências, então a gente tem essa flexibilidade de sempre dialogar as questões das atividades humanas com as atividades ambientais. Então, um projeto que eu gostaria de destacar, que nós realizamos, é o Learning Cluster, né, em que essa disciplina ela foi esse fio condutor para que as outras disciplinas pudessem também colaborar. Então, com o apoio de todos os professores do colégio, né, do ensino médio, nós construímos esse Learning Cluster, né, que é como se fosse uma aula de campo de 3 dias, em que os alunos eles tiveram a oportunidade de explorar a Mata Atlântica. Então, nós fomos para um lugar de Mata Atlântica, em que a mantenedora do colégio tem sediado aqui próximo a São Paulo, e lá nós desenvolvemos essas atividades interdisciplinares. Então, dentro desse contexto, eu só tenho a dizer que o Ligeia, hoje, ele me proporciona exatamente, no meu dia a dia como professor, eu olhar para aquele conteúdo que eu preciso ministrar, mas de uma maneira diferenciada, e principalmente estabelecendo relações que muito provavelmente não estão nos livros didáticos ou que a gente não encontra já pronto. Eu tenho essa possibilidade com o que eu aprendi dentro da licenciatura em Geociências em construir essas conexões e contribuir aí para a formação desses cidadãos globais. Então, acho que é isso. Gente, Diogo, muito obrigada pelo seu relato. Vou passar logo a palavra, então, para o Alexander, que também pode, né, nos contar um pouquinho aí da sua trajetória. Bom dia a todos, gente. Primeiramente, queria agradecer o convite, Denise, para poder participar dessa mesa. Bom dia, colegas. Faz anos que eu não os encontro pessoalmente, né? Bom, é muito bom ouvir os colegas contando as experiências também. E falar assim que minha relação com a licenciatura em Geociências e Educação Ambiental foi, digamos assim, uma relação muito boa desde o começo, né? Eu acho que é importante eu dizer que eu cheguei com um pouquinho mais de idade que a média, né? Frustrado por ter tentado fazer um curso superior em outra área, numa área mais exata, na qual eu acabei não me adaptando. E por indicação de um colega que havia estudado no Instituto de Geociências anos antes, acabei conhecendo a licenciatura em Geociências e Educação Ambiental. Desde o primeiro momento, foi, digamos assim, uma descoberta de um curso que tinha as 3 áreas englobadas. Tudo bem, é um curso de exatas, mas é um curso onde a gente trabalha as exatas, as humanas e as biológicas, né?
A gente trata a questão ambiental, a gente trata a questão da biologia. Na área de exatas, gente, a gente tem uma formação muito vasta que engloba astronomia, geofísica, vários campos dentro da grande área que é a geologia, para o conhecimento do meio físico, né, gente? Por quê? Eu considero que o Ligea é um curso que olha para o ambiente a partir da litosfera, do meio físico do planeta Terra, não somente assim as outras esferas terrestres, né? Temos que olhar para as 4 esferas, mas isso a gente vai ver ao longo do curso, né? Disciplinas diversas, muito variadas e digamos assim, uma formação onde transitamos por diversos institutos também do campus Butantã, né? As disciplinas de educação na escola de educação, as disciplinas de biologia no Instituto de Biologia, Instituto de Astronomia e Geofísica. Então, digamos assim, a gente acaba aproveitando muito bem essa estrutura. E não só a estrutura da universidade, o Instituto de Geociências é extremamente acolhedor, né? Temos só 2 cursos ali, e um integral e um noturno, e o curso de licenciatura em Geociências se sente muito bem acolhido, o contato com os professores é direto, não é uma instituição onde o acesso aos professores é algo complexo. Então, gostei tanto do Ligea que eu acabei ficando do Instituto de Geociências, que eu acabei ficando no Instituto de Geociências por 12 anos. Não no Ligea, né? Eu entrei em 2006, concluí em 2010, mas logo entrei no mestrado. Assim que concluí o mestrado, fiz doutorado. Eu já tinha uma formação prévia de ensino médio técnico na área de construção, e a minha pós-graduação foi direcionada juntando os conhecimentos de geociências com construção, e eu acabei trabalhando com conservação de monumentos históricos. Então, é uma área aplicada do conhecimento das geociências que também há possibilidades de continuidade dentro do campo de estudo da licenciatura em Geociências e do Instituto de Geociências. E no meio, após terminar o mestrado, no meio do doutorado, ocorreu a oportunidade de um concurso. Eu já estava dando aula numa universidade particular para os cursos de Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental e Biologia de Geologia Geral, e surgiu uma oportunidade de um concurso em Minas Gerais, na cidade de Araxá, onde eu estou hoje, para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E me inscrevi no concurso como um treineiro e acidentalmente passei, digamos assim. A ideia era conhecer como funciona um concurso e, sim, lógico, me preparei, estudei e assim, concorri com colegas com formação em geologia e consegui passar em segundo colocado. Haviam 2 vagas, um colega geólogo e eu entramos. E hoje eu sou professor de Geologia Geral e de Ciências Ambientais no Instituto de no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, no Cefet-MG, Campus Araxá. Atualmente, eu atuo em 3 níveis de ensino. Eu atuo com ensino médio técnico em mineração, no qual hoje eu sou coordenador do curso técnico em mineração. Eu atuo com ensino de ciências ambientais no curso de engenharia de Minas, e uma disciplina que eu já lecionei agora, uma colega bióloga que está atuando no curso de engenharia de automação industrial, e oriento no mestrado em engenharia de Minas, na qual minha linha de pesquisa é voltada para aproveitamento de resíduos da mineração em materiais de construção civil, que ainda leva um pouquinho daquela minha formação técnica inicial, né? Então, o Ligea, gente, ele é a base fundamental para a minha atuação. Eu não teria a mínima condição de poder dar uma aula de geologia geral ou de meio ambiente, e ainda mais discutir com os alunos, principalmente quando a gente fala de engenharia, curso superior,
fazer a interpretação do meio ambiente partindo do pressuposto da atividade mineral. A atividade mineral é essencial, sim, mas, da mesma forma, ela impacta o ambiente. Então, o debate, esse debate do equilíbrio entre atividade mineral e meio ambiente, o aluno formado no Ligea que foi mais incitado a procurar, a discutir e, digamos assim, instruído para levar em consideração essas questões. Então, é um desafio muito grande para todo graduado no Ligea a gente fazer esse debate aí dos recursos minerais em relação à questão ambiental. Eu trabalho com alunos que estão se formando numa área extrativista e a gente tem que instruí-los de uma forma a que esse extrativismo seja consciente e sustentável. Então, esse desafio a gente batalha todo dia e o Ligea ele é fundamental para isso, né? É um curso extremamente preocupado com a questão ambiental. É sim uma disciplina de exatas, a gente aborda, uma disciplina não, um curso de exatas, a gente aborda muito nas áreas exatas, mas, gente, é extremamente importante. Inicialmente era isso que eu queria falar, gente. Sem o Ligea não teria chegado à minha pós-graduação, não seria possível um concurso, não seria possível estar aqui. E como eu sempre trabalhei, eu até gostaria de ter feito outro curso, que no caso era Geologia, que é o curso irmão do Ligea, mas eu, em função do trabalho e compromissos financeiros que eu tinha que firmar, eu fiz a Geociências e fui muito feliz nisso. Eu acredito que hoje, para poder lecionar Geologia Geral e Meio Ambiente para o ensino médio, sem dúvida nenhuma, o graduado no Ligea, ele é muito mais, digamos assim, capacitado e preparado do que o bacharel em Geologia, porque a visão do bacharel não é sala de aula, é atuar no mercado. E a nossa, sim, a nossa é atuar em sala de aula. Então, sou muito grato aos meus professores pela minha formação e poder estar atuando nessa área, digamos assim, no que o curso propõe, que é Geociências e Educação Ambiental. E é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Foi muito boa seu relato também, né, mostrando essa diversidade e as possibilidades que tem de atuação, né, do professor formado no Ligea. Que foram escritos no chat, né? A Deise, então, está falando que tem saudades do cotidiano da Arco, né, para a Lívia. A Midori está falando que o Diogo é o professor mais incrível que eu já trabalhei. O Tarso está falando que essa live está sensacional. A professora Eliane está falando que tem muito orgulho desses ex-alunos e de ter participado da formação de vocês. Então, como vocês veem, né, todo mundo aí comentando, né, e falando um pouco da atuação. Eu queria só que vocês continuassem, então, a falar, né, a gente não tem muitas perguntas ali, tem só alguns comentários, e eu gostaria que vocês continuassem falando, então, um pouco, assim, dos desafios que vocês tiveram na profissão, que vocês estão tendo atualmente, né, e é muito interessante porque todos vocês estão atuando na área de educação, que é, né, efetivamente a área que o licenciando deve atuar, mas em diferentes níveis, né? Então, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico, né? Isso é muito interessante também porque mostra diferentes perspectivas da área educativa. Então, eu vou passar a palavra novamente para o Alex, para ele continuar falando um pouco, né, desses desafios que estão aí, os desafios atuais da educação, e depois o Diogo fala um pouquinho e a Lívia também comenta, tá bom? Bom, pessoal, eu queria dar, digamos assim, um depoimento para os alunos que estão no Ligea, aqueles que vão fazer, pretendem fazer. É dito realmente, é um curso novo, né? É um curso que a gente ainda precisa acreditar na gente, né? Por quê? A formação, a universidade, ela dá para a gente. E a gente tem que se jogar, tem que se lançar. A gente tem que acreditar na nossa formação e ir em frente, porque o que eu diria é que
se quando eu encontrei as oportunidades, seja para uma aula numa faculdade particular, ou se não, um concurso, às vezes o curso, como é novo, não vai estar lá no concurso, está aberto para o curso tal. Para eu poder participar do concurso, eu tive que vir até Araxá, pedir para abrir um processo para inclusão do Ligé, para eu poder participar do concurso, aí sim poder prestar. O formado no Ligé, gente, ele é extremamente capacitado para concursos em escolas técnicas. Quais são as escolas técnicas? Aí em São Paulo vocês têm os IFs, Institutos Federais. Nós teríamos possibilidades tranquilamente de dar aula nos cursos de meio ambiente, nos cursos, às vezes, voltados para as engenharias civil, que às vezes precisam de um professor de geologia geral, e até concursos, digamos assim, específicos da área de geologia geral. Nós não temos condições, por exemplo, de sermos professores de metamórfica, de ígnea, mas geologia geral e às vezes até geologia ambiental, é possível se continuar, se prestar um concurso. E, gente, queria falar um pouquinho assim da pandemia, o desafio a gente está tendo que se reinventar, né? E a nossa área de ciências da Terra, digamos assim, a gente tem a vantagem da internet nos fornecer muitos recursos, né? Então, preparar uma aula, a gente se preparar agora para esses momentos, tendo bons recursos disponíveis, a gente consegue se adaptar. Mas é uma pena que, por enquanto, os campos, né, não estão sendo possíveis, né? A gente está até com um projeto aqui de extensão que a gente está tentando vai fazer um caminhamento numa área aqui de Araxá, que é famosa pelas suas águas sulfurosas, através de imagens, de câmera, usando o Google Maps. Vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Mas quem sabe levar agora as atividades de campo para um nível, uma esfera um pouquinho diferente, mais virtual, né? Mas, assim, o que eu queria dizer é que o Ligé é um curso muito bom. Ligé, para quem tá assistindo e não conhece, é a sigla, né? Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental. O nosso curso tem um nome longo, então a gente fez uma abreviação, que é Ligé. E quem for fazer e gosta de ciências da Terra, se apaixona quando assiste um bom documentário no Discovery, no History, alguma coisa do gênero, faça a licenciatura em Geociências, que vai ser um curso inteiro, completo, trabalhando a fundo esses conhecimentos para a compreensão e transferência para a educação. Gente, basicamente é isso, e agradecer mais uma vez. Muito obrigado, gente. Obrigada, Alex. Vou passar a palavra para o Diogo agora. Eu também gostaria de fazer como se fosse um comentário para aqueles que estão fazendo Ligé e para aqueles que estão pensando em entrar, né, na licenciatura em Geociências. Como foi falado, é um curso de exatas, né? Então, eu acho que é algo que ainda na nossa sociedade gera um pouco de medo. E às vezes a gente também tem muita dificuldade. E eu era um desses alunos que tinha bastante dificuldade nessas disciplinas mais da área de exatas. Porém, hoje eu vejo o quanto elas foram importantes para eu conseguir estabelecer algumas conexões que antes eu não conseguiria, né? E aí, dentro desses desafios da pandemia, lá no colégio, todos os alunos dentro da disciplina de Environmental Systems and Societies, como um dos quesitos da avaliação, né, do IB, do ensino internacional, eles precisam fazer o que a gente chama de internal assessment. Então, o aluno, dentro da disciplina, ele escolhe um tópico e aí ele se debruça sobre esse tópico da área ambiental para criar como se fosse uma iniciação científica ou um ensaio acadêmico sobre esse tópico. E dentro desses desafios, né, como a nossa disciplina, a nossa área tem um caráter muito prático, de campo, de coleta de dados externas,
a gente está nesse desafio de tentar adaptar toda a metodologia que os alunos construíram de coleta de dados para agora dados secundários, né? Então eu tenho alunos que estão fazendo análises relacionadas ao impacto da chuva ácida no crescimento de plantas de determinado ecossistema, alunos que estão estudando o impacto do rodízio aqui em São Paulo, nessa questão da poluição atmosférica, outros alunos que já estudaram a questão da poluição sonora relacionada ao entorno de aeroportos, enfim. E dentro dessas possibilidades de temas, o Ligeia, com certeza, me deu as ferramentas necessárias para que eu pudesse ir além na orientação a esses alunos, porque são temas muito interdisciplinares. Então, tem aluno que está falando de saúde, o outro aluno falando de rocha, o outro aluno falando... Então, isso eu aprendi no Ligeia, né? Que é estabelecer esse diálogo entre coisas que muitas vezes a gente não vê esse diálogo já estabelecido dentro da sociedade. E, além disso, né, os alunos eles precisam fazer o que a gente chama de extender essay, que é a monografia. Então, dentro dessas orientações, isso também fica muito claro. Eu tive uma aluna que fez o estudo aí entre a questão no Mato Grosso, será que existe uma conexão entre a produção de carne nesse estado e as áreas desmatadas dentro de um determinado período. Então, dentro do ensino médio já, eu tenho a convicção que eu estou preparando esses alunos para entrarem na universidade já com essa visão da complexidade colocada em prática de uma maneira muito efetiva dentro daqueles assuntos que eles escolheram para pesquisar. E aí, isso, né, essa visão da complexidade, não só dentro da área de ciências da Terra ou da área das ciências da Terra dialogada com a outra área, mas a gente tem a plena convicção dentro da Ligeia, eu acho que os meus colegas aqui presentes, as professoras, podem dizer isso também, que dentro dessa formação de um aluno, dentro dessa perspectiva de que nós aprendemos, isso vai muito além apenas de entender essas relações. A gente tem a firme convicção de que nós estamos formando aquela pessoa que, de certo modo, com essa visão interdisciplinar, pautada pela complexidade, ela vai conseguir fazer uma diferença positiva na sociedade. Então, eu acho que é essa convicção que todos os ligianos, né, que são as pessoas formadas no Ligeia, saem da graduação, com esse intuito e com essa missão de colocar em prática a formação que a gente teve, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Diogo. Muito obrigada, é isso mesmo. Vou passar a palavra para a Lívia, então, para a gente finalizar aqui a nossa mesa. Infelizmente, né? Vamos lá. É muito gostoso ficar contando, lembrando, né, também de como é que é o currículo, enfim, o cotidiano no Instituto de Geociência, sem dúvida, dá muita saudade. O que eu acho que eu queria trazer um pouco é em relação ao currículo mesmo, né, do curso de licenciatura, naquilo que se refere, mas assim, a formação, então, desse professor, né? Além, então, dessas outras disciplinas, que eu diria, então, que, como o Ale falou, né, da gente frequentar vários institutos, né, na USP, dentro do curso de licenciatura, a gente também tem as disciplinas, então, didáticas, né, então, para a nossa formação, né, como professores. A criação, então, o desenvolvimento de materiais didáticos, sem dúvida é um baita desafio, porque criar alguma coisa, né, que está numa linguagem, então, muitas vezes acadêmica, né, e que fica um pouco mais distante, então, dos estudantes, para a gente é um grande desafio também conseguir fazer isso, né, e eu lembro, assim, dos meus colegas também, enfim, desenvolverem isso, assim, muitíssimo bem. Então, adaptação de materiais didáticos, né, enfim, para a gente é muito importante, porque nesse momento, na escola, a gente também vai fazer um campo virtual, então, nosso tema de estudo é a cultura caipira. Então, a gente vai
viajar, né? Aí vamos para campo. Vocês estão me ouvindo agora? Tá, é que aqui a internet está oscilando muito, então, desculpem. Bom, então, para conhecer, por exemplo, o Vale do Paraíba, né, nesse momento virtual, assim, o que na verdade tem acontecido é que eu tenho, então, buscado por materiais, então, um pouco a geologia, né, e a formação, então, também do relevo do estado de São Paulo. E aí é um também transpor, na verdade, né, todas essas informações que estão num lugar muito acadêmico para crianças de 10, 11 anos. Mas, sem dúvida, aquilo também que eu pude vivenciar, então, no estágio, aquilo que eu também pude vivenciar nas disciplinas, então, pedagógicas dentro do curso de licenciatura, então, me ajudam também a pensar isso, né? A gente é um curso que tem muitas aulas práticas, né? Muitas aulas práticas. E aí, então, isso ajuda a gente a pensar, a construir esses materiais, né? Que eu acho que é uma das funções, né? Do trabalho do educador em geociências. Bom, eu agradeço muito para ter podido participar aqui, rever meus colegas, e eu espero que vocês venham conhecer, né, o curso de licenciatura, vale muito a pena, sem dúvida. É uma formação enriquecedora e é realmente apaixonante. Vocês vão gostar. Obrigada, Lívia. Obrigada, Diogo. Obrigada, Alexander. Foi muito bom poder conversar com vocês, ouvi-los, né? E a gente percebe que a formação que vocês receberam no curso, né, e todo o percurso que vocês foram traçando, obviamente, cada um individualmente, com as suas escolhas, né, com os seus objetivos diferenciados, com as suas intenções, mas que todos vocês têm uma atuação muito importante na educação. E eu acho que o objetivo do curso da licenciatura é formar, sim, esse profissional para atuar, né? E, assim, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ver vocês falando da geologia, falando das geociências dessa forma, e atuando tão fortemente nessa interface, né, das geociências com a sociedade, né, das geociências com as humanidades, né, na construção, efetivamente, de uma sociedade mais sustentável, né? Desenvolvendo essa cultura da sustentabilidade nesses estudantes e percebendo efetivamente, né, na atuação de vocês, isso é visível, a gente percebe na atuação de vocês, uma forma, né, muito humana de agir, de atuar, né, e de propagar esse conhecimento maravilhoso que é da nossa, do sistema Terra, né, da nossa Terra. Então, eu fiquei muito feliz de ouvi-los e de poder estar aqui, né, mediando essa mesa, né? E espero que realmente os próximos estudantes se interessem pelo curso, possam também, né, promover essa formação que vocês tiveram, possam desenvolver suas capacidades, né? Suas capacidades emocionais, suas capacidades cognitivas, né, e suas capacidades de atuação mediante essa nossa sociedade, né? Que a gente tanto precisa transformar. E eu acho que o conhecimento nas geociências ele é fundamental para a gente promover uma nova sociedade, uma nova, né, uma nova forma de entender esse nosso mundo, esse nosso planeta. Muito obrigada mesmo, um grande abraço para vocês, pena que a gente não pode estar lá junto, né, conversando, mas um grande abraço a todos vocês, e continuem firme aí na atuação na educação. Grande abraço.